Bem-vindos à Rede Vida de Televisão, nessa noite maravilhosa, especial. Esse show que você já conhece, o show solidário em prol da Associação Fraternidade São Francisco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece o Pará? Você conhece o Amazonas? Conhece Manaus? Você sabe a distância percorrida por aqueles que de barco, às vezes a pé, de uma forma muito precária, chegam até comunidades ribeirinhas que realmente necessitam, que se ninguém chegar até lá, elas não terão uma assistência? Então, inspirados pelo Papa, esses barcos têm levado a essas pessoas principalmente esperança. Por isso que a Rede Vida se comprometeu a estar junto nesse processo maravilhoso de amor. O amor que cuida. O amor que cuida é esse que nos tira da nossa zona de conforto e nos leva até pessoas que anseiam para que pessoas como você, como a Rede Vida, se coloquem diante delas, que as vejam, que as escutem, que as toquem e que cure as doenças, doença do corpo, doença da alma. Por isso que esse show ele é tão importante. Por isso que esse momento aqui na Rede Vida, ele transforma a vida e faz você entender o porquê de doar, o porquê de se comprometer. Bom, no show de hoje nós vamos trazer para você um momento que nós vivemos com o Padre Zezinho, aqui em Taubaté, aqui onde ele mora, que nós carinhosamente chamamos de conventinho. Ficamos surpresos, nos emocionamos, eu chorei, ele cantou, eu cantei. Uma entrevista maravilhosa que, na minha opinião, é épica. Então hoje é um presente que nós estamos dando a você. Porém, esse presente que nós estamos dando a você é para que eu e você, cada um de nós, também possamos presentear pessoas que necessitam de uma maneira concreta de doação. Sim, esses barcos, eles levam cura física, conforto, esperança para essas pessoas. Eu já começo deixando aqui na telinha para você anotar essa chave Pix, para que você, ao ver todo esse movimento, você entenda que com a sua ajuda nós podemos chegar a mais pessoas, a mais lugares e a mais situações. Pode anotar: 11 97 682 9708. Dunga, mas quanto que eu posso doar? Deus já está tocando no teu coração e já está dizendo para você: doe isso. É o que você pode, é o que você quer. Só que quando nós juntamos todos esses corações, um milagre acontece. Enquanto eu espero o meu milagre na minha vida particular, eu participo do milagre do meu próximo. Por isso, nós estamos aqui. Também temos aqui o QR Code na tela, que você pode escanear agora. Pronto, as coisas vão acontecer. 1 milhão de atendimentos nos barcos hospitais do Papa Francisco no Pará e o São João em Manaus, São João 23, em Manaus. É muita gente. Eu conheço o Pará, eu conheço Manaus, eu já rodei muito em missão e eu sei as distâncias percorridas e o grau de dificuldade. Portanto, hoje, eu e você, no conforto da nossa casa, escutando uma das vozes mais icônicas da evangelização nos últimos 40 anos aqui no Brasil, ao dar a você esse espetáculo, esse show de entrevista e de canção, nós estamos esperando que o teu coração, uma vez tocado, possa também ajudar pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós, que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Portanto, chegou a hora de verdadeiramente sermos solidários. Começa agora, para valer, mais um show solidário em prol da Associação Fraternidade São Francisco. Bora! Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva
louvo ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Sempre é bom ouvir a música na voz do autor. Essa é a segunda parte do programa com o Padre Zezinho. Mas a gente não é que conseguiu ainda mais uma surpresa para você? Conhece essa voz? Segunda parte da música, vamos lá. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos tomar um banho agora, então vamos lá. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ah, meu Deus do céu. Nós estamos aqui hoje com os dois maiores catequistas do nosso Brasil. E eu não estou exagerando, tá? Porque lá no Encontro dos Catequistas em Aparecida, junto com a nossa querida Chiara Castro, os catequistas do Brasil não veem a hora de chegar aquele momento onde Padre Zezinho e Padre Joãozinho sobem ao palco e seja o que eles forem dizer, vem com uma dose cavalar, desculpa usar essa expressão, de catequese, porque vocês dois, parece que vocês beberam na mamadeira lá quando era criança, né? Tinha catequese ali no leite. Bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, Dunga. Padre Zezinho sempre fala que nós somos, não basta ser doutor, tem que ser leitor, né? Ele sempre vem acompanhado dos seus amigos, que são os livros. E o nosso fundador, o Padre Deon, tudo aqui transpira, Padre Deon, Padre Zezinho, o tempo inteiro fala dessa influência que nós recebemos. No dia que ele morreu, que foi sepultado, em 1925, portanto, já há 100 anos, o cardeal Binet, que foi o responsável pelas exéquias, ele disse o seguinte, começou assim, a homilia fúnebre:
caiu a caneta das mãos cansadas que há 40 anos escreviam sem parar. Então ele é conhecido como um homem com uma caneta nas mãos, e a gente herdou isso do padre Deon. Depois aqui nesse lugar, onde surgiu em 1930 a editora do Sagrado Coração de Jesus, o padre Lacroix, e assim foram vindo vários. O padre Zezinho, inclusive, foi coroinha do padre Lacroix, quando o padre Lacroix ninguém mais lembra do padre Lacroix, mas o padre Zezinho continuou essa trajetória de catequizar por meio de uma caneta nas mãos, não é isso? Eu fico imaginando o padre Zezinho coroinha, rapaz. Sabe aquelas crianças que faz pergunta? Que faz pergunta inteligente, que a cada minuto, quando vê uma nova cena, um novo objeto sagrado, e perguntava ao padre ou qualquer um que estivesse lá na condição de responder. Era mais ou menos isso, padre? O padre Joãozinho criou essa faculdade de Uniana. E a ideia era exatamente padres que pensam, padres que ajudam a pensar e que se dedicam à cultura e a quem precisa, ao povo. Então, aqui se ensina isto. Livros, mas não é só isso. Oração, mas não só oração. Ir ao povo, a frase é essa, né? Que realmente marca quem somos. Pena que o padre Joãozinho não vai poder ficar o tempo todo nesse programa, porque ele está dando aula. Roubamos uma escapadinha aqui no programa. Tô dando aula, então, mas sair, a gente sabe. Mas deu para dar uma entrada aqui, pirata aqui. Não tá tendo prova não, né? Não, deixei eles fazendo um trabalho, vim aqui para dar a minha opinião, mas sabe, o Padre Zezinho está falando sobre essa síntese de mente e coração e também de mãos e pés, ou seja, nós somos discípulos, mas somos missionários. O Padre Deon, ele falou isso numa frase no discurso de abertura primeiro discurso grande dele, em 1877, ele disse assim: buscamos a civilização da inteligência e do coração. Então, essa síntese entre razão e sensibilidade, e depois operacionalidade, de mística e militância, é importantíssima. E é subir no Monte Tabor, contemplar o Senhor, mas depois sair, transformar o mundo, transfigurar o mundo. E isso para nós é fundamental, né? Como é que é? Discípulos e missionários. E outra coisa interessante é que quem escreve um livro é porque já falou muitas vezes essa lição. O Padre Zezinho está lançando aí a segunda edição, depois de 50 anos, né? Alicerce para um Mundo Novo. Ali são 400 páginas de catequese, né? Bem antes de surgir o Catecismo da Igreja Católica, nós já estávamos tentando, né, catequizar lá na década de 70, né? É uma catequese, fala sobre anjos, fala para o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Papas. Exatamente. Alguém precisa escrever catequese para os jovens. Aí, cardeais, bispos, irmãs paulinos, nossa congregação, escrevam, façam isso. Mais tarde veio o catecismo, mas nós fazíamos isso. Quer dizer que esse livro aqui, que caiu nas minhas mãos, eu tive acesso a ele em 1978. Foi quando eu fiz um encontro chamado Alicerce, em Pindamonhangaba, né? E inclusive tinha esse nome, Alicerce. Foi o meu encontro de conversão. Pindamonhangaba. E era leitura obrigatória, tá? Era essa capa, para todos nós que, depois que fazíamos o encontro e éramos chamados para trabalhar no encontro, era dado para nós um livro desse. E nós tínhamos que ler, era obrigatório. Para você ser um servo naquele encontro, né? Aquela inspiração, que era um encontro de conversão, um mês para homens, no outro mês para mulheres, tudo mais. Essa que era a leitura obrigatória para nós. Olha que interessante. E eu cheguei aqui agora, inclusive eu ganhei a edição nova, viu, gente? Merece. Alicerce para o Mundo Novo. Então, agora também é uma leitura obrigatória, porque eu entendo quando o Padre Zezinho diz que, ele diz assim, eu não sou artista, eu sou catequista. A arte é maravilhosa e é um meio, o Padre Zezinho é um comunicador, é um compositor e até um cantor, mas só que tudo isso é um meio para o que é mais importante, que é a catequese. O Padre Zezinho traduz catequizar como repercutir, que é fazer eco, né? Catequem, do grego, é passar adiante. Preconizar uma doutrina, deixar claro aquilo que alguém um dia disse, no caso de Jesus. Isso. Acho que o que o Padre Zezinho trouxe na década de 70 foi uma nova linguagem. Eu lembro que quando eu tive o primeiro chamado vocacional, o
Padre Zezinho não me Você é conhecia. contemporâneo do Padre Léo? Somos da mesma turma. Porque eu me lembro, lá na Vila São Benedito, o Frater Léo, o Frater Joãozinho, né? E o Frater E Marcial. o Frater Marcial, exatamente. Eles ainda jovenzinhos, eu também ali, né? Eu tenho 61 anos, então estamos aí mais ou menos, né? Na mesma, eu um pouquinho mais, mas eles chegando, Padre Zezinho, Padre Léo, Padre Marcial e Padre Joãozinho. E a imagem que... Três estudiosos da catequese. Começando aqui, eu dava aula, mas eu me lembro que aqueles que vieram e estudavam tornaram-se alguém bem conhecido no mundo e na igreja, porque estudavam. O livro para eles era importante, para mim era, para o Padre Deon era. Então a gente aperta no estudo, porque o resto vem quase que de graça. E a graça de Deus de estudar é uma graça. E querer gostar de livros, de estudar, é uma graça. Não basta só rezar, mas também não basta só estudar. Tem que unir as duas. E eles fazem isso direito. O Padre Zezinho é um mestre da linguagem. Voltando a Moreira César, muito tempo atrás, muita coisa não mudou, né, Dunga? Eu olho pra você agora, olho aqui atrás, ó, tá igual. Só que lá era em cima de um caminhão. Eram vocês dois aqui tocando em cima do caminhão. Não é? O Dunga sempre cantando o microfone na mão, às vezes microfone de fio, daquele que vem no sorvete seco, né? Cantando lá em cima do Às caminhão. vezes vermelhinho, às vezes azulzinho. Azulzinho, violão e microfone de brinquedo, mas a história ficou muito séria. E nesse tempo todo, já são mais de 30 anos de padre, né? Eu aprendi aquela história que o Padre Zezinho ia dizer assim, lá quando eu era criança, eu escutei pela primeira vez o Padre Zezinho falar num disco falado. E o disco se chamava O Sonho do Joãozinho. É um dos primeiros discos do Padre Zezinho, O Sonho do Joãozinho. Não tinha nada a ver com o Padre Joãozinho. Não, ele não me conhecia. E eu não conhecia o Padre Zezinho. Nós estamos falando de 1975. Você era nascido? Já era criancinha, né? Eu tinha 9 anos. Então, eu comecei a 11 anos. evangelizar falando. A canção veio depois. Alguém deu de presente para mim as minhas palestras e virou um LP, tá ali. O senhor gravou um disco falado. Vários. E depois fez uns 10. Você sabe eu que nunca tinha ouvido. não, o primeiro disco do Padre Zezinho não foi cantado. Canção da Amizade veio logo em seguida Foi. pelas Paulinas, que souberam que tinha lá em São Judas, São O disco Paulo. tá ali? Tá ali. Tá ali, ó. Pega pra nós aí. gente. Consegue pegar, Gabi? Agora é complicado. Chama Meu Cristo Trancado. Inquieto. Não vale a pena. Tanto o primeiro cantado e o primeiro falado. O disco Meu Cristo Inconstante. Meu Cristo Inconstante. Meu Cristo Inconstante é uma um sermão que o Padre Zezinho faz na Paróquia São Judas em São Paulo. Ele padrezinho novo, jovem. Esse em 1967. O Padre Zezinho chegou em 66, Foi né? em 69. 69. E aí um pessoal que tinha um estúdio lá na Praça da Sé escuta aquilo e diz, mas isso dá disco. Ele fez aquela música agora. Escatena. Escatena. Quem dá bola é o Santos, né? Esse pessoal aí disse assim, o senhor não quer gravar? Ele falou, gravar? Né? E vão gravar o sermão do padre, né? E o Padre Zezinho ganhou 1000 LPs desse, gravado assim, lá naquele estúdio. Isso é uma... Quer dizer que... A Esse música foi o veio primeiro depois. disco do Padre Zezinho. Não, todo aquele esquema de Cid Moreira falando os salmos, todo mundo Já achava que era havia. novidade. Era uma catequese A falada. música veio depois. Os paulinos descobriram. Mas a gente fez muita coisa falada. E da fala veio a ideia, por que não faz música também em cima do que você canta também? Aí começamos a cantar. Aí veio Joãozinho, mais tarde, cantando e falando. Mas a ideia era a fala. Na verdade, quem inventou podcast foi o Padre Zezinho. Não, mas foi Não, um deles. foi. Foi um deles. Eu nunca tinha ouvido falar que alguém gravou um LP falado. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Vários, não foi um só. E isso hoje, todos os agregadores de podcast, o que a gente mais vê é alguém Deixa eu falando. fazer. O Padre Zezinho começou quase tudo, não é? Deixa eu fazer agora uma correção na minha vida, uma profissão pública aqui, né? Que eu todo dia lanço um mini sermão. Você recebe 1 minuto.
Sim. Mas quem é que criou essa expressão? Mini sermão? Padre Zezinho. Ele tem uma música chamada Mini Sermão, gravada na década de 70, que é um padre fazendo uma homilia sentado na escada e não no altar. Olha que diferença. Então o Padre Zezinho é o mestre da linguagem. Ele traduz, ele é um tradutor, né? Ainda hoje ao cair da tarde, deixa eu fazer o meu sermãozinho, né? Então, quando a gente às vezes imagina que criou uma coisa nova, quando você vai ver, o Padre Zezinho de alguma maneira já fez aquilo. Eu tô olhando para vocês dois aqui, eu tô vendo mestre e aluno, né? Ele é mestre também. Só que veio aluno, depois ficou mestre. O aluno que se tornou também mestre. Porque Sim. hoje ele deu essa fugidinha lá, gente, que ele está dando aula para futuros sacerdotes, né? Que com o DNA do deoniano, né, serão sacerdotes com QI um pouco E desenvolvido. ele criou a faculdade deoniana, nascendo disso. Então, é uma ideia que um pega, passa para o outro e o outro faz melhor ainda. E como é que o senhor, Padre Zezinho, quando o senhor olha para o seu aluno, que se tornou mestre, que tipo de sentimento fica aí no coração? Ele ficou melhor do que eu. Chegou mais longe. O que ele fez, eu não fiz, né? Então, em termos de estudo, ele levou adiante e fez uma coisa maior ainda. É que nem na Canção Nova. Alguém foi, Padre Jonas começou, aí vocês tiveram gente que fez isso, cercaram-se de gente, mas quem teve a coragem de fazer isso? São fazedores. Nos bastidores. Um programa como esse é muito bom para conhecer não só o palco, né? Sim. Mas os bastidores, né? São os meus três... E a mesma pergunta que eu fiz para o Padre Zezinho, agora eu faço para o senhor, Padre Joãozinho. Como é que o senhor vê o Padre Zezinho com 1.900 canções gravadas, Isso. sem dizer as que não foram gravadas ainda, com 118 livros escritos, não vou nem perguntar quantos livros ele leu, tá? Ele escreveu 118. Como é que o senhor, que é hoje mestre, foi aluno, como é que o senhor vê o Padre Zezinho, por exemplo, quando o senhor entra no quarto dele e vê que é uma cama de solteiro, que ele poderia estar vivendo num palácio, num castelo, só de direitos autorais de livros, CDs, LPs, mas que optou por ser esse padre reto. O Padre Zezinho tem um foco, que é a mensagem. Não é? Não se encanta com o microfone, não é? Nem com o palco, nem com as luzes. O Padre Zezinho, ele fica, primeiro, focado na mensagem. O Padre Zezinho não tem uma superestrutura. Nunca teve um secretário, não é? Nunca tem. Às vezes você chega, aquele sujeito fala com o meu secretário. Não. Fala com o meu assessor. A maioria das pessoas tem o celular do Padre Zezinho. Quer coisa? Eu não tenho o celular de alguns padres, não é? De alguns. A maioria eu tenho. Tenho alguns bispos, outros eu já não tenho. O Padre Zezinho divulga o celular. As pessoas ligam para ele, né? Às vezes até nem acreditam que é ele que vai atender. E a principal coisa que eu vejo no Padre Zezinho é a capacidade de se reencantar. Isso me encanta, mas me incomoda um pouco. É uma grande qualidade. E alguns podem entender que seja um defeito. Todo dia o Padre Zezinho tem uma ideia nova. Outro dia, eu entrei no quarto dele, aquele que você falou, de uma cama só. Ele disse, senta aí. Eu acabei de escrever 18 livros e gostaria de saber quando é que vocês vão publicar. 18. Eu acabei de escrever 18. Olha o segredo. Aí. Eu leio muito. Joãozinho também. Essa editora passou praticamente por nós dois. É porque a gente escreve, anota e depois o pessoal faz adiante. Então, a gente é pensador e leitor. E isso aprendemos com a congregação. Então, a gente não para de ler, mas também não para de conversar com o povo e deixar falar. Daí vem as ideias. Eu tenho um filho que ele é teólogo, primeiro formou em História. Felipe. Depois ele formou em Teologia, fez pós em Sagrada Escritura. E quando ele fala de vocês dois, nas nossas conversas, porque a gente toda quarta-feira nós temos o hábito
de estudar juntos, eu e ele. A gente estende um pano e começa a desenhar o mapa de Israel e a gente começa a estudar distâncias, cronologia, nomes e tudo mais. Ele fala de vocês com um respeito tão grande. Então agora eu estou falando do meu filho, que é teólogo e que está a alguns quilômetros de distância, né, daquilo que vocês se tornaram, mas ele fala com um respeito, vocês são uma referência para catequistas e jovens teólogos no Brasil. Vocês têm consciência disso? Ou vocês não querem ter consciência disso para que o orgulho não bata? Não, eu acho que eu herdei o defeito do Padre Zezinho. Nós somos sempre a gente está um pouco não está contente, né? Nós somos pessoas insatisfeitas. Quer mais. O Padre Zezinho, isso me irrita profundamente no Padre Zezinho. Me irrita. Eu quero falar para ele agora aqui, porque agora ele tem que me ouvir, eu estou ao vivo. Isso me irrita profundamente. A gente gasta um tempo. Lavando a roupa suja aqui, gente. A gente gasta um tempo publicando um livro, Alicerce para o Mundo Novo. Ele chega, olha, diz, que maravilha, ficou muito bom. Joga do lado, ele pega, eu estou fazendo um outro livro. Ele sempre fala do próximo, que não está publicado ainda. Nossa pessoa de leitura do Padre Zezinho. Mas ele faz a mesma coisa. Falando do próximo. Aí, ó, é coisa de leoniano. Você está entendendo? Então, insatisfeito. Olha, tem um livro aí, você vê que é coisa de leoniano. Em 20 dias ele apareceu com essa catequese dele. Querida Igreja Católica. No outro lado, é isso ali. Aqui, esse aqui. Ele não sabia, ninguém sabia. Ele apareceu com esse livro. Eu acho que ele levou 20 dias para fazer. É igual. Nós temos esse dom. Então, a gente cria e entrega para outro. Mas isso é o segredo de chegar aos 85, como o Padre Zezinho, porque o Viktor Frankl fala do sentido à vida. Ou seja, quer matar uma pessoa? Tire o sentido. A terra prometida, o lugar para onde ela está caminhando. Ela não tem para onde ir, né? Fecha todas as janelas. E o segredo de caminhar com determinação é saber onde quer chegar. Padre Léo, e com isso eu me retiro, quero terminar com o Padre Léo. Ele dizia... Já vai terminar cantando. Tá? Não vai dar. O pessoal está cobrando já ele na escola. Não, mas o Padre Léo, entre nós, isso é conversa de bastidor, ele dizia assim: o mundo abre passagem para um homem que sabe onde vai. A gente ria, né? Que legal, que frase bonita. Ele nunca escreveu isso, mas entre nós era a frase do Léo. O mundo abre passagem para um homem que sabe onde vai. E aí ele entrava, né? Ele entrava na sala de recreio, no refeitório. Era cômico. O mundo abre passagem para o homem que sabe onde vai. E eu descobri que realmente é isso, sabe? É ter um sentido, uma direção. E agora eu vou dar aula para os meus alunos de direção espiritual. Sai cantando. Acabamos de lançar um livro chamado O Rumo e o Prumo. Ah, é verdade. Baseado nisso. Então vamos fazer o seguinte: o Padre Joãozinho vai ter que se retirar. Nós estamos aqui, no conventinho, aqui em Taubaté. Ele saiu da sala de aula, vai voltar para a sala de aula, tá? Mas ele sai cantando. Daqui a pouco a gente volta. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repouso. Você sabe que essa música, a primeira parte é subida, né? É o discípulo que aprende. Aí a segunda parte é a descida. Mestre, ao sairmos daqui, é a missão. Nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos
mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Só quero registrar que é uma honra cantar essa música do lado do autor. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar. De novo, vai lá. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Padre Zezinho pegou a chegada da renovação carismática católica no Brasil, o surgimento das novas comunidades, o começo do rádio e da TV sendo usado realmente pela Igreja Católica. E no atual momento nós vivemos esse evento da inteligência artificial, ou seja, o IA. Eu estou diante de um dos maiores pensadores da Igreja Católica no Brasil, quiçá do mundo. Mas vamos lá, quiçá. E aí, para onde vamos? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem valor, mas não pode exagerar, porque não é nem inteligente e nem é artificial. Não inteligente porque nós é que pensamos, alguém pensou e fez. Alguém abasteceu. É lógico. Então é uma parte desse tamanho. Depois tem tudo isso que é o criador de texto, o criador de música, o músico, o pensador, o escritor. Isso nasce aqui, isso não tem no automático e também não tem no artificial. Tem que passar por nós. Então o ser humano não pode se curvar a uma coisa desse tamanho. Pode fazer grande espaço, mas é isso. O resto tá aqui, tá aqui. É o ser humano que faz ou deixa de fazer. Então, quanto mais você estuda, menos você precisa da inteligência artificial. Quanto menos, e quando você quer tudo mais fácil, aí você vai, pega e usa. Mas então, não é criação sua. Eu sou o criador, vocês são, e a gente não precisa da IA para ser quem é. Porque Deus deu para nós tom e capacidade suficiente para criar. Eu dou uma música para eles, ele vai no teclado, ele faz uma coisa que eu não saberia fazer. Eu cantei, ele fez melhor que o teclado criou em cima disso. Violão, a mesma coisa. Então, eu crio uma melodia, mas só funciona com esses artistas e também com os meus cantores. Então, não é inteligência artificial. Nós fizemos, alguém não fez para nós. Então, eu vejo valor, sim, mas estão exagerando, é isso. Não podemos nos tornar dependentes. Não. Vamos falar sobre catequese, catequistas e o poder do livro na vida de alguém que se propõe a ensinar, né? Isso. Alguém estudou 40, 60 anos para me dar um livro que eu comprei por R$80. Alguns autores estudaram 60 anos
me deram um livro que eu comprei por R$20. Então, você veja a importância de um escritor, de um editor e de um leitor. Eu li, estudei, hoje eu, quando preciso, corro para cá, rabisco tudo, olha como eu rabisco tudo. Tá tudo anotado aí. Então, eu aprendi com eles, agora eu passo para os outros, mas eu não falaria se não tivesse estudado e deixar alguém me ensinar. Então, os livros, para mim, podem ser grossos, mas eu pesquiso. E eu passo horas por dia estudando, 4 horas às vezes. Depois eu digo, vou passar isso para os outros do meu jeito. Porque esse aqui trabalhou 60 anos. Veio para mim por R$90. E assim todas as coisas. Eu vejo a importância do pensador, do escritor. Na música a mesma coisa. Você compõe uma música, mas ela é bonita porque alguém tocou isso bonito. Se vocês não fizessem isso, a minha vozinha não ia resolver tudo. Então Deus dá o talento para cada um. Para o escritor, para o compositor, para o arranjador, para o artista. E a gente faz o trabalho junto, aprendendo um do outro. Então, a humildade consiste em dizer, eu aprendi com alguém. E eu desenvolvi porque alguém fez antes de mim. Interessante. Muito antes. Então, o estudo é fundamental. Vocês estudaram música para fazer o que estão fazendo. E muito. Não improvisaram. Eu estudei para poder escrever. Tem que estudar. Se não estudar, vai improvisar errado. Tem que estudar, porque é um conteúdo que vem. Hoje mesmo escrevi sobre isso. São 1.200 anos antes de Cristo, somando dá 3.200 anos em que apareceram os primeiros livros, porque antes era só de conversa, era tudo falado. Aí escreveram e alguém, pode ter sido Moisés ou alguém, eles escreveram e aí começaram a fazer a escritura, porque antes já havia a tradição. E a escritura virou livro. E agora está vindo. Tem uma juventude que vai daqui a 50 anos, vai ler coisas que vieram da Bíblia há 3.200 anos atrás. Hoje não é só fala. Quem só fala é porque não entendeu. Então aquele catequista que sentiu no coração, eu quero servir a igreja, eu quero ensinar, eu sinto alegria em fazer uma criança decorar os 10 mandamentos, por exemplo. Eu sinto alegria na criança decorando os 7 sacramentos. E fico feliz quando eu vejo um jovem lendo um trabalho, não meu, do outro. Porque eu também li. Aí quando ele lê o meu, eu digo, eu tirei de outro livro, alguém peguei. Então eu aprendi, eu adiantei, eu levei adiante. Catequem, eu repercuti. Então, eu não invento nada. Eu pego e coloco à disposição. E isso nasceu do estudo, né? Então, tem uma escritora aí que estava escrevendo uma biografia, já falei disso. Ela lê muito. Jornalista tem que ler muito. Padre tem que ler muito. Catequista tem que ler muito. E quem pega o microfone na mão tem que ler, porque senão ele vai falar bobagem. Porque o microfone é um lugar de muita bobagem, mas também de muita sabedoria, porque o sujeito estudou e leu. O senhor já se pegou, por exemplo, escrevendo, seja em livro ou em letra de música. O senhor já se pegou escrevendo alguma coisa que o senhor não leu? Que foi inspiração mesmo, que foi fruto de dor, de saudade, de decepção? Já. Tem coisas que vieram da vivência. A história do meu pai, Utopia. A minha mãe que pediu. Eu não fui li antes, mas eu vivi com um pai paralítico e uma mãe paralítica. Então, o que aconteceu? Um dia, a minha mãe já paralítica, meu pai já tinha morrido. Você não vai fazer uma música para o seu pai? Porque ele sabia que eu compunha. Aí eu disse para ela,
mãe, não é assim, reza por mim. Aí ela disse, eu vou rezar. E ai de conseguir essa música, ela era mineira, né? Ai de te dar essa música. Eu fui para Kaiserslautern, na Alemanha, e lá, a primeira vez, porque eu fui 2 vezes, aí eu disse, a minha mãe está pedindo essa música. Aí fiquei lembrando, Minas, eu sentado aqui, as histórias do meu pai com viola, dá uma música. E eu lembrei de uma melodia que meu pai começava, era a toada mineira, né? Eu vi aquilo, o tio Terto fazia isso, eu disse, eu vou começar desse jeito. Fiz a música, naquele tempo eu tocava violão, peguei para minha mãe e disse assim, olha a música que a senhora pediu. Ela era canhota, então ela fez assim, já na cadeira de roda. É que nem seu pai fazia. Portanto, essa é a obra da minha mãe. Pode cantar. Vamos lá, gente. Oh, coisa boa. Vamos pro Corona. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e o seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estripulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, viola. Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. A voz rouca, desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Todo mundo tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite e do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isso chamo paz. Olha o grande coral aí, barato. Canta em casa, canta com a gente.
mãe que pediu essa música. Que isso? Eu faço muita música que bispos, cardeais pedem e padres, leigos. De repente eu digo, dá para fazer uma música sobre isso. Agora, não adianta encomendar. Fica a ideia. Mais cedo, mais tarde, quem sabe vem. E se não dá, eu peço desculpas. Não deu. Entre um livro e um outro, entre uma missa e outra, entre uma oração e outra, a ideia da música vem. Às vezes eu sei que eu não consigo. Sabe o que eu faço? Eu falo com o Joãozinho. Ele compõe mais depressa do que eu. Ele tem um dom que eu não tenho. Ele é rápido. Eu demoro um pouco. É uma questão de dom também. Mas pede uma música para o Joãozinho, no dia seguinte está pronto. Eu demoro um pouco mais. É o dom dele. O meu, eu tenho que mastigar, tenho que sentir. Só que depois que eu faço. São jeitos de compor, né? Cada um do seu jeito. Padre é pai, né? Padre é pai. É isso. E não outra coisa. Ficou padre, é padre. E o senhor se sente pai desses padres? Por favor. Olha, eu não tenho filhos, não tive, mas eu criei muito filho. Pobre, gente talentosa, gente que mostrou que queria me ver como pai, porque precisava de pai. Ou um avô que precisava de um avô, né? Então eu dizia assim, eu posso, eu ajudo. O que você quer que eu faça? Eu queria que você fosse meu pai porque eu não tive pai. Eu queria que você fosse meu avô porque eu não tive avô. Então eu sou padre, avô, pai, padre, pai, tio. Aí, mas padre para isso, né? Você ocupa um lugar que o outro não ocupou. As freiras também. Os lugares, os orfanatos, etc. Alguém foi lá pegar o lugar de pai e mãe. Então, eu tive essa vocação. E eu tinha pai paralítico e mãe paralítica, mas os padres cuidaram de mim muito aqui. Eu morava a 800 metros daqui. Seus pais eram cadeirantes? Sim. Ficaram depois. Ficaram. Né? E minha mãe amputou as duas pernas. Meu pai era paralítico, caiu do cavalo e daí ele nunca mais se refez. Aí eu morava a 800 metros daqui. Eu vinha no conventinho e tinha um padre lá que ele era meio pai para mim. Ele realmente sabia que a gente era pobre, ele cuidava muito dos pobres, o Padre Teodoro. Aí o Padre Teodoro foi ajudar meu pai, e meu pai disse assim, esse menino está querendo ser padre, só que eu não posso, eu estou morrendo. Ele falou isso. E foi em 1951. Aí ele disse, eu cuido dele, eu vou ser pai dele. Meu pai morreu em 1952. E aí fui para o seminário. Eu disse, eu quero ser padre que nem o Padre Teodoro. Marcou minha vida. Então, ele gostava de pobre. Ele nunca aceitou nenhum elogio, nada. Ele era o jeito, estou fazendo o que eu devo. Ele era muito bom, chamava-se Teodoro Becker. E morreu na casa onde eu estava e eu assisti a morte dele, lá em São Paulo. Então, ele foi meu pai e me ensinou a ser pai. Mas eu tive muitos pais com isso. E eu faço isso a mesma coisa. Se a pessoa tem talento, é esforçada, está querendo um carinho, eu dou. Mas não de abraço, aquele de olhar. Pode confiar comigo, porque eu vou te ajudar. Eu confio em você. Então, não é coisa de abraçar. É uma questão de olhar para ele e dizer assim, você vai longe, menino. Fiz com o Padre Léo também. Padre Anísio. Eu digo que vocês vão longe, esses meninos. E eu, então, motivo esse papel de padre. Vai adiante, você vai ser melhor que eu. É isso. Olha, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria deixar aqui um registro para 2 tipos de seres humanos, né? Que vai ficar. Eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, padre, e o senhor desse um recado para quem quer ser padre. Quem está vendo o programa agora e fala, caramba, cara, eu queria ser padre.
Só que eu tenho medo, tenho isso, tenho aquilo, tenho receita, eu sou pobre, não me julgo capaz. Mas eu queria que o senhor falasse, olhando para aquela câmera, por quê? Porque eu tenho certeza que essa tua fala vai repercutir por muitos e muitos e muitos. Eu queria deixar isso registrado. E a segunda fala seria para quem quer cantar na igreja. Para aquele jovem que quer evangelizar pela música, ou aquele adulto, ou aquele padre que quer cantar, o cantor católico. Então, essa câmera no finalzinho do programa, ela é do senhor para esses 2 recadinhos. Essa resposta eu já dei no primeiro livro que nós lançamos na editora. Indo ali adiante, tem um sobre um jovem que não sabia se queria ser padre ou não, e eu escrevi esse livro. Depois, eu preguei sobre isso também, porque muita gente perguntava. Então eu dizia, olha, eu tenho uma resposta em livro e cantando. Eu cantava muitas músicas sobre isso também. Se ouvires a voz do vento, é uma resposta. E além disso, dessas músicas, eu cantando ou falando, eu punha em livro e em canção. E eu dizia também, mais tarde, para aquele que chegou lá, agora faça isso para os outros. Essa é a ideia. Então, se eu vou dizer alguma coisa, é isso. Não me imite. Imite Jesus. Mas aprenda com os papas, bispos, padres, leigos que nem você, leigas, irmãs, freiras. Aprenda com eles que eles vivem para os outros. Se você conseguir viver para os outros, já chegou a sua vocação. Agora, se vai ser padre, se um dia vai ser bispo, se vai ser freira, isso é outra história. Você aprendeu o básico. E o básico é, lá do íntimo, do seu coração, dizer assim: eu quero viver para os outros, não para mim. Eu quero fazer o outro feliz, porque eu já sou feliz. Se ele conseguir isso, ele vai ter uma vocação e vai vivê-la. Como? Aí é Deus que vai decidir. Então, eu nunca digo, vá ser padre. Eu digo, tente ajudar os outros e viver para os outros. O resto Deus vai decidir. Foi assim comigo. E eu imitei. Eu quis aprender. Aí chegou uma hora que eu disse, eu gostaria de ser isso que o Padre Teodoro foi. Aí as pessoas disseram, você tem dom, você tem até, vai. E fui ajudado muito. Então, ajude também os outros. Agora, não tenha vaidade. Isso pode terminar. Tem muita gente que foi ser padre e não conseguiu. Depois de um tempo não aguentou. Perseverança nasce também da ideia de dizer, quero continuar até o fim, por mais difícil que seja, ajudando os outros. O resto é Deus que sabe. Vocação é um mistério. Eu nunca sei se alguém vai chegar lá. Uma vez que chegou, também não vou julgar. É uma decisão que cabe a Deus e a pessoa. Mas em família, a mesma coisa, aqueles que se separam do casamento. Não vou criticar. Eu não vivi a vida dele. Então, a gente tem que ter ternura com aquele que conseguiu e quem não conseguiu. Mas nunca deixe de amar. E nunca critique demais o outro porque não é do seu jeito. Não é mesmo. Não há duas pessoas iguais. E também não há duas vocações iguais. O que existe é o desejo de servir. O resto, Deus fala. Dá um rumo e dá um prumo. Isso é vocação. Isso já deu livro também. O rumo e o prumo. Tá aqui. E aí, gostou do Padre Zezinho? Quem não gosta, né, gente? Estamos falando de história. Estamos falando de uma pessoa que dedicou a vida toda. Quem vem aqui no conventinho e percebe que esse padre que gravou mais de 1.900 canções, que escreveu 118 livros, esse padre que poderia viver com os direitos autorais em um palácio, mas quem vai no quarto dele percebe uma cama de solteiro, fotografia dos pais, o santo de devoção, um terço pendurado na guarda da cama, uma vida de padre austero,
um dos padres mais famosos do Brasil. Por isso que nós aqui da Rede Vida, que somos o canal da família e da boa notícia, hoje nós demos a você 2 boas notícias. Um pouco da vida do Padre Zezinho e esse trabalho maravilhoso da Associação Fraternidade São Francisco. Volto a dizer, uma inspiração, um projeto que nasceu em 2013, no contexto da Jornada Mundial da Juventude. Inspirados pelo Papa Francisco, os barcos hospitais levam pelos rios do Pará e do Amazonas dignidade, atendimento médico, esperança a milhares de ribeirinhos. É isso. Muitas vezes nós nem vamos sonhar com a possibilidade de estarmos lá e colocar a mão na massa. São médicos, são profissionais técnicos, são pessoas que realmente levam esperança para essas pessoas. Barcos equipados para cirurgias, várias especialidades. Projeto mantido pela pela Associação e Fraternidade São Francisco, providência de Deus, que tem como presidente fundador nosso querido Frei Francisco Belotti. Meus irmãos, unam-se a nós. Aqui na Rede Vida, nós vivemos um amor que cuida. Em cada programa, cada apresentador, e eu estendo isso aos nossos técnicos, aos nossos produtores, aos nossos diretores. A equipe é grande, é uma família, e nós já entendemos a nossa missão. Portanto, agora eu convido mais uma vez você a anotar isso que eu vou dizer agora. É o nosso Pix, o Pix para ajudar esse trabalho maravilhoso. A chave Pix é 11 97 682 9708. Está aí na sua telinha. Eu repito, 11 97 682 9708. Ou então o QR Code que está aí no cantinho da sua tela. E também você pode entrar por doe.ajudeobarco.com.br. Anota tudo aí. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração. Afinal de contas, eu não sou médico, mas eu posso ajudar um médico a chegar naquele meu irmão que se une a mim na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos um só corpo. E esse corpo precisa de você. Obrigado por tudo, obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe e até o próximo Show Solidário. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Boa noite, dorme com Deus. Muito mais feliz.